Gabriel falou, nós conversamos bastante na Califórnia quando nós estivemos juntos no ano passado e contei situações da minha vida e coisas, trajetórias e circunstâncias que me fizeram entrar em contato com a minha necessidade. Muitas vezes, quando nós passamos por perdas e situações, é quando nós nos damos conta do pouco que nós temos. E apesar das perdas serem ruins, dos momentos de privação serem ruins, ninguém gosta de passar por privação. Ninguém gosta de sentir que está perdendo algo, né? Ninguém gosta de sentir que não está, talvez, tendo tudo que gostaria ou sonhava, mas são os momentos de privação que revelam a nós o quão frágeis nós somos e o quão necessário é apegarmos ao Senhor. Quão fundamental é nós sermos enraizados, fundamentados em Deus. De maneira que a verdade ela se torna a nossa fundação. De maneira que as nossas raízes estão aprofundadas. E sabe, eu não sei porque eu estou começando já a falar sobre isso, mas eu vou seguir aquilo que está no meu coração. Jesus, ele falou que aquele que dá fruto, o Pai poda. E eu não sei se você já viu uma árvore podada. Muitas vezes você acha que aquela árvore chegou completamente ao fim dela, porque tudo foi cortado, tudo foi tirado. E você olha para aquele tronco e você fala assim, não vai nascer mais nada daqui. No entanto, naquele inverno em que aquela árvore senta ali no solo sozinha, sem que os olhos perceptíveis estejam enxergando, existem raízes que estão crescendo muito mais profundo. E muitas vezes nós estamos em lugares que aparentemente não existe beleza. Mas existe uma beleza no reino de Deus, a beleza é invisível. No reino de Deus, a beleza está em estar escondido. Nós estamos escondidos em Jesus. Nós estamos guardados debaixo das suas asas. Nós estamos num esconderijo com o Senhor. E muitas vezes isso significa estar longe do brilho das coisas desse mundo. Muitas vezes isso significa ser pequeno aos olhos desse mundo. Ser desprezado aos olhos desse mundo. Jesus mesmo, a palavra diz que não havia nele, no momento ali da crucificação, no momento mais, digamos assim, importante, mais simbólico, mais emblemático do ministério de Jesus, ou seja, o auge do ministério de Jesus, aquilo que merecia mais notoriedade, na verdade, a palavra diz em Isaías 53 que não havia nele beleza alguma. Nada que atraísse os olhares para ele. Pelo contrário, as pessoas viravam os seus rostos dele, não queriam ver Jesus como ele estava. Existe um elemento a respeito do nosso Senhor. Existe um elemento a respeito daquele quem você chama de mestre. Aquele quem você chama de Senhor. Muitas vezes nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós aceitamos Jesus, não é verdade? E recebemos a palavra do Evangelho e nós começamos a caminhar nesse Evangelho. Mas uma coisa é, às vezes, deixamos de prestar atenção. Que a partir do momento que nós o chamamos de Senhor, Ele tem um senhorio sobre as nossas vidas. E esse senhorio representa uma liderança e representa um padrão. O senhorio de Jesus representa um governo sobre as nossas vidas. Nós estávamos no império das trevas, nós estávamos debaixo de um regime de escravidão do pecado. Nós estávamos subjugados debaixo desse regime. A palavra diz que nós estávamos no império das trevas, mas Cristo nos transportou desse império das trevas para o reino do seu Filho amado.
E nesse reino, nós adentramos um novo governo. Nós adentramos uma nova realidade. Nós adentramos uma nova mentalidade, uma nova maneira, novos rankings. Se é que eu me faço entendida, no mundo, no padrão desse século, existem muitos rankings. E nós, como seres humanos que entramos nesse mundo e crescemos aqui, nós aprendemos o que é notável, o que é desejável aos olhos da nossa sociedade, o nosso mundo. E nós estamos tentando alcançar boas posições nos rankings dos rankings da nossa sociedade, que é um sucesso aparente, que é riquezas, que é beleza, que é status, que é prestígio, que é privilégios, que é você poder exercer poder e autoridade e ser servido ao invés de servir. É ser forte e jamais se dobrar, jamais ter que mostrar o pior lado de si, jamais ter que ser fraco ou frágil. Aos olhos do mundo, ser frágil é ruim. Estar vulnerável, dobrar-se é ruim. Quantos entendem o que eu estou falando? E todos nós, meu querido, minha querida, todos nós crescemos nesse mundo. Nós crescemos aqui. Não tem como nós tirarmos de nós, assim, de uma vez por todas, assim, apenas no estalo de dedos, todo um padrão de construção do que nós dizemos sobre nós mesmos. Qual é a nossa identidade? E o que é que nós queremos ser? E qual é o vão entre quem eu quero ser e quem eu sou hoje? Porque é verdade, existe um vão, não é? Existe um vão entre quem eu sou hoje, eu digo que eu sou hoje, e quem eu desejo ser. E como eu quero chegar lá, como eu me vejo, é sempre em contraste àquilo que está ao meu redor. Nós vivemos num mundo altamente competitivo. Nós vivemos numa cultura brasileira altamente comparativa. Quando você tem experiências fora, você percebe algumas diferenças. E eu não quero dizer que uma é melhor que a outra, todas têm suas belezas e têm suas debilidades. Mas eu quero te dizer que às vezes, mesmo sem você perceber, existe uma pressão sobre nós, para nós sermos algo, para nós fazermos algo, baseado naquilo que nós temos, baseado nas nossas aparências. Só que eu quero te dizer que você foi transportado do reino das trevas, do reino da aparência, do reino da falsidade, do reino do dinheiro, em que o dinheiro é tudo, do reino do poder movido pela ganância, pelo orgulho. Você foi tirado desse reino e você foi colocado num reino de amor, regido pelo amor, regido por um rei, Jesus. E Ele é o seu Senhor. E Ele agora, com esse senhorio sobre você, ele se torna um novo tipo de governante para a sua vida. Ele se torna uma nova figura para a sua vida. Os padrões daquilo que nós gostaríamos de alcançar agora, todos se convertem numa pessoa só, na pessoa de Jesus. Muito tem se falado a respeito dessa geração precisar de modelos, não é verdade? Referências. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: Laura, que legal o que você está falando, essas coisas que você está falando e o que você está fazendo. Essa geração precisa tanto de referência. Pessoas em quem se espelhar. E eu fico muito feliz, é verdade, quando eu penso na minha formação, eu posso dizer, apontar pessoas que foram referências para mim. Todos nós desenvolvemos a identidade, todos nós enxergamos que é possível se tornar algo através de alguém que nós vimos se tornar algo, ou ser algo.
É como se não houvesse alguém assim, você nem soubesse que é possível que fosse assim. Vou dar um exemplo muito básico. Quando o Jesus Culture, o Bethel, começaram a fazer louvor de uma maneira espontânea, ousada, profética, líderes de todo o mundo começaram a despertar de dentro para fora, se identificarem e ganharem uma nova permissão para serem algo além daquele formato que eles estavam sendo até então. Então, uma figura que age na liberdade do Espírito Santo, na autoridade dada por Deus, libera toda uma multidão para adentrar o seu destino e para serem tudo aquilo que o Senhor deseja que eles sejam. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma pessoa que caminha na liberdade, na autoridade, na simplicidade do Evangelho pode liberar muitas pessoas para se tornarem dessa maneira. Existe um poder muito grande em uma pessoa que adentra e se posiciona na sua identidade, o seu destino. E isso é muito poderoso. E eu creio que eu estou falando sobre essas coisas nessa noite aqui, porque existe um chamamento para essa igreja, uma incumbência para vocês aqui reunidos nesse lugar, para serem como que um exército que demonstra coletivamente como se parece o reino de Deus na expressão da igreja local e da juventude missionária. Eu realmente sinto isso aqui, nessa noite agora, falando com vocês. Primeiro que eu já estou muito honrada de estar aqui, muito feliz, muito honrada mesmo. Não só, já naturalmente falando, vocês são pessoas muito agradáveis, muito queridas, mas o meu espírito, eu sei o calibre espiritual dos pais dessa casa e aquilo que tem sido gerado nesse lugar. Então, eu creio que essa mensagem ela é apropriada para esse tempo. Eu quero falar com vocês a respeito desse assunto, da figura, da referência. Então, assim, a partir do momento que nós adentramos o reino de Deus e a nossa cultura começa a mudar, a mentalidade começa a mudar. O governo agora vem da referência de Cristo. Ele se torna a referência número 1. Eu posso te dizer que pessoas que podem liberar destinos através da vida delas é porque elas olharam para Jesus. É o Jesus em você que libera o destino de outras pessoas. É o tanto de semelhança a Cristo que você carrega dentro de você que aponta as pessoas, o mundo para Cristo. É o tanto dele que você carrega. E é por isso que é uma obra do Espírito Santo. É uma obra de se render aos processos de Deus. É uma obra de, como eu comecei dizendo, de se conectar muitas vezes com as suas próprias necessidades e debilidades, para se deixar de ser transformado por Jesus. Quantos estão comigo nessa noite? E então aqueles rankings do mundo começam a perder força em nós. Começam a perder força. Meu querido, eu posso dizer quantas vezes ao longo dos meus processos com Deus, eu acho que Deus olhou para mim e falou assim: eu quero exemplificar em testemunho vivo uma pessoa que venha de um quadro mais improvável, desfavorável, complicado, e que passe por todos os processos possíveis de uma transformação que demonstra de verdade, em fato, o que é o poder da obra do Espírito Santo na vida de alguém que se submeteu aos processos de Deus. Porque eu posso testemunhar a vocês muitas transformações que aconteceram em mim. Muitas coisas que foram literalmente, completamente revertidas na minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor e a graça dele. Eu acho que, eu não sei se você conhece minha história, mas eu acho que eu sou uma pessoa
Bom, eu acho que eu sou uma pessoa um tanto quanto complexa e complicada. Então, todas as vezes que eu sinto que o Senhor deu jeito em mim, eu falo assim: Deus dá jeito em qualquer pessoa. Se Ele fez em mim, Ele faz em qualquer pessoa. Eu cresci num ambiente muito tóxico e muito não propício para desenvolver uma identidade saudável, para conhecer a Deus como um bom pai. De fato, eu não tive uma figura paterna. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E meu pai era aquela figura distante que a gente visitava de vez em quando, mas depois eu parei de visitar porque, na verdade, eu não gostava, era estranho, eu não sentia familiaridade com meu próprio pai. Então, o fato essa ausência, de fato, me levou a martelar com Deus essa tecla. Deus, eu não tenho pai, então você tem que ser meu pai. Você tem que ser meu pai. Você tem que ser meu pai. Deus, você é pai? Como é que você é pai? Mas você é invisível, como é que você vai ser meu pai? Eu tenho necessidades reais, literais. Eu preciso de um pai que vá na minha apresentação da escola. Literal. E eu comecei a bater nessa tecla com Deus. E aquilo que era uma debilidade, uma das maiores debilidades da minha vida, se tornou uma das maiores mensagens da minha vida, da qual eu ainda sou profundamente honrada de carregar. Porque alguém poderia falar: uau, Laura, que legal, você tem uma mensagem de paternidade. Vamos saber como é a história da Laura? A história dela, nossa, ela teve esse pai incrível, que era essa referência de um pai que cuida, e graças a Deus, glória a Deus por bons pais. Senhor, obrigada pelos bons pais que estão aqui nessa noite. Quanta honra, quanta alegria pelos bons pais. Isso é tremendo, é lindo. Mas sabe, seria muito superficial se eu falasse para você que a revelação de um pai saudável e uma identidade saudável viria de um pai terreno. Isso não seria o evangelho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que é quando a gente toca a necessidade, que o evangelho se torna o poder de Deus vivo para a transformação. É quando eu toco a orfandade que eu realmente recebo pela fé, sobrenaturalmente, o dom, o presente do evangelho de que Deus, Ele é um bom pai. E se eu não tocasse a necessidade, eu jamais compreenderia a suficiência de Deus na figura de um pai. E isso eu só estou falando de um aspecto, porque Deus ser pai é apenas um aspecto de Deus. Deus tem muitos aspectos. Qual é o aspecto de Deus que mais fica ali martelando na sua vida? Lembra que eu falei para você que aquilo que você carrega de Cristo, de revelação de Deus, é aquilo que atrai o mundo a você? Então, começa a procurar nas áreas de debilidade, aonde é que Deus se faz ainda mais e mais necessário. Ele é sempre necessário, mas você vai se dar mais conta nas suas áreas de debilidade. E como é que essas áreas podem se tornar o óleo que você carrega? Você sabia que o óleo, ele vem através da prensa? Que as azeitonas, elas são esmagadas e elas são pressionadas até se tornarem óleo. E muitas vezes nós dizemos: Pai, nós queremos óleo. Nós queremos óleo. Nós queremos poder. Nós queremos unção. E eu quero poder e unção. Mas sabe que o óleo, ele tem muito mais a ver com a prensa do que qualquer outra coisa. Do que o poder desse mundo. Muitas vezes nós associamos sinais e maravilhas com homens poderosos que hasteiam seus lenços e pessoas caem. E eu acho incrível, glória a Deus. Se o povo está caindo, isso é bíblico. Na Bíblia, os apóstolos caminhavam, a sombra deles curavam. O lenço deles curava pessoas. Isso é bíblico. Amém?
Mas lembra que eu falei que a beleza do reino está escondida? Que é algo que ninguém vê? Todos aqueles que operam no óleo do Espírito Santo, e eu te digo, todos vocês foram chamados para isso. Todos vocês chamados para caminhar debaixo do azeite da intimidade com o Senhor, que toca e cura tudo aquilo que está ao seu derredor. E isso vem de um lugar de, pasmem, não de grande poder. E uma pessoa que começou a orar por cura por outras pessoas, foram pessoas que foram humildes o bastante para, sem saberem, sem terem controle nenhum sobre o que ia acontecer, tiveram a humildade, a fraqueza e a coragem de orar sobre alguém e falar: Senhor, cura agora esse câncer. Todos aqueles que operaram no poder sobrenatural de Deus tiveram que dar passos, e ainda têm que dar passos, de profunda insegurança. Então, se você não abraça a insegurança, você nunca vai viver algo incrível, sobrenatural em Deus. Se você está ali querendo manter o controle das coisas, você nunca vai provar de algo que só o Senhor poderia conduzir você. Só Ele pode conduzir esses lugares desconhecidos. Só Ele pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Aquilo que na nossa força nós não podemos fazer. Na nossa virilidade nós não podemos fazer. No nosso poder, no nosso discurso. Porque isso são os rankings desse mundo. E quando os homens desse mundo agem segundo a mentalidade desse mundo, eles constroem sociedades injustas, com grande disparidade social, políticas oportunistas, corrupção. O homem, movido pelos seus instintos carnais, ele caminha para a destruição. Romanos 8 diz isso, que a carne caminha para a morte. Aquele que faz e age segundo a carne, caminha para a morte, para a destruição. Mas aquele que caminha segundo o Espírito, caminha para a vida. E nesse mesmo trecho ele fala para fazer morrer os desejos. Ou seja, caminhar em espírito, caminhar em poder, é caminhar numa entrega, numa rendição, numa morte de desejos. Então eu já não sou poderoso de acordo com as coisas desse mundo. E meu querido, é necessário ter um cuidado, um zelo, muitas vezes até mesmo com a melhor das intenções. Dentro da igreja, o evangelho está sendo manuseado para atingir os mesmos objetivos que o mundo. Se o evangelho de Cristo é um evangelho que me leva a ter uma vida confortável, estável, com dinheiro, com status, com poder, na verdade, a minha mentalidade e o meu governo ainda é o governo do inimigo, ainda é o império das trevas, porque eu só conheço uma vida desse tamanhinho, baseada em coisas passageiras. E Paulo, ele disse, se é para essa vida que eu vivo, se essa é minha esperança, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Se a linha de chegada da nossa vida cristã é uma vida confortável, vamos morrer amanhã. Vamos comer, beber, ou seja, vamos desfrutar. Vamos para o Caribe. Vamos fazer uma dívida, vamos para o Caribe e amanhã morreremos. Mas mesmo Paulo, ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida.
Ele não são coisas que nutrem o corpo, não são coisas passageiras que afetam simplesmente o meu corpo natural. E sim, Deus criou o corpo e Ele criou comida e é bom comer e beber, mas meu querido, o reino de Deus, o reino, o governo que Jesus veio anunciar, o evangelho que Ele veio anunciar, para o qual Ele se entregou numa cruz e nos resgatou, esse evangelho não é comida nem bebida. Ele diz, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o nosso reino. Esses são os nossos parâmetros. Esses são os nossos valores. Essa deve ser a nossa cultura. A cultura de Deus, a cultura do reino. Muitas vezes, né, se fala a cultura do reino. O que é a cultura do reino? Eu amo a pregação da cultura do reino. Obrigada, tá lindo. Continua. Eu amo a pregação da cultura do reino. Porque é uma pregação que realmente demanda uma renovação da mente. Paulo disse em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não se amoldando ao padrão desse mundo, não se amoldando ao padrão desse século. Se naquela época, se entre os romanos, Paulo tinha que falar, não se amolde, eu penso nessa sociedade igualmente, não se amolde. Não se amolde. Eu não sei se você percebe, mas o mundo, ele está ficando cada vez mais sórdido. O inimigo tem sorrateiramente entrado cada vez mais nas estruturas de poder, nas mídias. Sinceramente, eu creio que as mídias é uma das coisas que mais me preocupam. Porque os nossos cristãos, nós os cristãos, os nossos crentes, nós os crentes. Quem adora a palavra crente? Os evangélicos. Não tem jeito, nós somos evangélicos porque nós amamos o evangelho. Nossos evangélicos. Nós nos nutrimos de coisas que são produzidas por aí. Nós nutrimos nossa alma de coisas, de modelos de vida, modelos de realização. O que é ser realizado, com que se parece ser bem-sucedido. E é numa dessa que nós podemos até amamos Jesus de maneira genuína, queremos servi-lo, mas ainda ficamos num lugar medíocre. Temos boa intenção, mas ainda somos crentes imaturos. Porque nós ainda desejamos as coisas do padrão desse mundo. Porque ainda nos nutrimos dos ideais desse mundo. Mas quando nós começamos a olhar para Jesus, para a pessoa de Jesus, para a maneira como Ele caminhava, como Ele falava, como Ele se movia, quais eram os princípios, as virtudes que regiam a fala, as ações de Jesus. Então nós ganhamos uma nova referência, um novo referencial. E aí de fato nós começamos a viver como Jesus sendo nosso Senhor. Não adianta você falar que Jesus é o Senhor se o seu Senhor é o dinheiro. Não tem como você falar que Jesus é o seu Senhor se o seu Senhor é o estômago. E isso é uma linguagem bíblica. Tem um pedaço de uma carta, eu não me lembro qual agora, em que um dos apóstolos, escritor da carta, menciona tal pessoa e fala, eles foram entregues
Porque o Deus deles é o seu estômago. Ou seja, você é regido por aquilo que você come. Nossa, Laura, mas que forte isso. Lembra quando eu comecei falando a respeito de entrar em contato com as suas necessidades? O que é o jejum? O jejum é uma penitência, é uma autopenitência? O que vocês acham? Não. Ele não é uma autoflagelação. Vocês entendem a autoflagelação? O jejum não é um castigo que o Senhor instaurou para nós. Não. O jejum, ele é simplesmente você voluntariamente escolher entrar em contato com a sua necessidade. Quantos aqui já viram aquela plaquinha que você põe na cozinha? Me desculpe pelo que eu disse quando eu estava com fome. Já viram? Não? I'm sorry for what I said when I was hungry. Desculpe pelo que eu disse quando eu estava com fome. Provavelmente eu preciso dessa plaquinha. Tô brincando. Mas talvez. Quando você fica um dia sem comer, você vai entrar em contato com a sua carnalidade. Fica 5 horas sem comer, que você já entra em contato com o seu mau humor, com o pior de você. Eu estou falando isso para você sentir mal? Não. Mas eu estou falando para vocês que o próprio princípio do jejum que Jesus estabeleceu é uma maneira de você voluntariamente se colocar em contato com a sua própria necessidade. Você priva a si mesmo, porque você acredita que na privação, na falta, na carência, você vai se voltar para algo superior que nutre você. Você está dizendo, não, eu escolho uma nutrição superior. Eu escolho uma satisfação superior. Muitas vezes, quando eu jejuei, eu senti outro viciozinho despontando. Aí eu queria fazer alguma outra coisa. Ficar na mídia social. Ou assistir alguma série. Coisas que a gente usa para se entreter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Essas coisas são importantes. Nós precisamos falar dessas coisas na igreja atual. Porque nossas igrejas, nós estamos consumidos por essas coisas. E essas coisas nos roubam de Deus mais do que nós imaginamos. E eu não estou falando isso para sua condenação, meu querido. Eu não estou. A gente precisa ter conversas reais sobre coisas que nos distraem das nossas reais necessidades. Porque elas preenchem pequenos bolsos de necessidades, mas ela nunca atinge a nossa alma e espírito no nível que nós precisamos ser nutridos. E é por isso que nós estamos nos embebedando de pequenos prazeres e coisas que por um lado até são lícitos, mas uma vez que eles se tornam substitutos de Cristo nas nossas vidas, nós estamos nos tornando uma igreja ineficaz. Nós somos fracos. E sabe por que somos fracos? Justamente porque não nos atentamos para a nossa fraqueza. Não queremos nos dar conta da nossa fraqueza. Essa pregação, na verdade, nem é sobre jejum. Eu só falei isso para vocês como um exemplo de algo. Muitas vezes eu gosto de conectar alguns pontos. Muitas pessoas na igreja até hoje não entendem o sentido do jejum. E eu quero falar para vocês, jejum na verdade é uma escolha, é um ato voluntário seu, de você mesmo falar assim, não, eu vou me voluntariar para entrar em contato com a minha necessidade, de me privar, porque eu quero adestrar a minha carne para eu entrar num lugar em que a minha satisfação vem de águas, correntes de águas que correm mais profundo do que aquilo que eu posso conseguir com as coisas desse mundo. E uma vez em contato com essas necessidades, aí sim, nós entendemos, nos deparamos, compreendemos e recebemos a suficiência de Deus nas nossas vidas. Então, como eu contei para vocês, alguém poderia falar, uau, que legal, a Laura tem
mensagem de paternidade, ela deve ter tido toda essa história e tudo mais. E eu falo, não, eu era uma das pessoas mais improváveis para carregar uma mensagem de paternidade, de identidade. Minha identidade estava all over the place, que significa espalhada por aí, fragmentada, porque existe algo precioso a respeito de você ouvir de pessoas que te conhecem muito bem quem você é. Um pai, uma mãe desempenham um papel importante, muito vital, de trazer à tona quem você é. De maneira que, quando você tem isso de uma forma saudável, a probabilidade de você se tornar uma pessoa compulsiva é menor. Do que eu estou falando sobre compulsão? A comida é uma compulsão. Essas coisas que eu estava listando para vocês. O excesso de entretenimento é uma compulsão. O dinheiro, o amor pelo dinheiro, querer comprar, querer ter, querer ostentar, compulsão. E eu estou falando desses vícios menos clichês, porque os clichês vocês já sabem. Sexo, drogas, rock and roll. Os clichês vocês já sabem. Vício de bebida ou whatever. Compulsão pela mentira. Compulsão pelo controle, por manipulação. Eu era a manipuladora número 1. Eu era profundamente controladora. Porque eu aprendi a sobreviver num ambiente muito fragmentado em que eu cresci, através de controlar. Chantagens emocionais. Eu não quero entrar muito nisso, porque isso já é toda uma outra mensagem. Mas eu quero tocar esse assunto, para dar um panorama mais rico para vocês entenderem que o ser humano ele tem muitos pequenos defeitos que vão surgindo quando nós não estamos operando da maneira original como o Senhor nos criou. E então nós estamos lidando com ansiedade, nós estamos lidando com rejeição, nós estamos lidando com depressão, nós estamos lidando com tantas coisas, porque nós não estamos funcionando debaixo do governo de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, mas nós estamos ainda operando de acordo com o padrão desse mundo. Porque se no padrão desse mundo eu tenho que ser X ou Y para ser bem sucedido, então isso produz ansiedade em mim. Meu querido, quando líderes espirituais disputam pelo seu público, eles estão operando debaixo do ranking desse mundo. Porque é no mundo que quanto mais gente, melhor. O reino de Deus, Jesus nunca falou que quanto mais gente, melhor. Pelo contrário, ele sempre falava, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele sempre falava de poucos e bons. Estou falando que quantidades é ruim? Não, mas é Deus quem acrescenta. Quando João Batista começou a perder discípulos para Jesus, os discípulos de João Batista viraram para ele e falaram, João, tem esse cara novo aí, e você está perdendo discípulos para ele. Eles estão deixando de seguir você e estão seguindo ele. E eu sei que vocês conhecem a frase famosa, né? Caiba que ele cresça e eu diminua. Mas antes disso ele falou outra coisa, que para mim é um princípio muito poderoso, que para mim muitas vezes rompeu com a minha própria ganância, com o meu próprio desejo por coisas que eu quis ou sonhei. João fala assim: não cabe a mim o que do céu não me é dado. Quando um filho de Deus aprende a falar, não cabe a mim o que do céu não me é dado. Eu não preciso viver em ansiedade e competição com outros cristãos. E eu sei que essa casa compreende isso. Eu sei.
Eu sei. Mas eu quero que essa marca esteja impressa em cada um de vocês aqui, em cada membro dessa igreja aqui. Um filho de Deus que consegue falar: não cabe a mim o que do céu não me é dado, e caminhar simplesmente em obediência, sem se comparar. Meu querido, isso é cultura do reino. Isso é reino. Isso é você não se amoldar à cultura desse mundo, mas fazer diante do Pai, debaixo daquele olhar divino, você caminhar e continuar caminhando quando ninguém está vendo, quando ninguém vai te dar um elogio ou vai haver um prestígio. O Pai fala que há recompensas. Recompensas não são ruins, pelo contrário. Você vê no Evangelho de Cristo, por toda a Bíblia, na verdade, principalmente no Novo Testamento, a presença da recompensa divina. Deus é um Deus que recompensa. Mas, meu querido, não queira recompensa humana, porque ela é tão banal comparada com a recompensa divina. E isso é que faz de nós filhos de Deus, filhos que reproduzem o caráter de Deus. Isso é ser igreja, isso é ser filhos de Deus. E isso é apenas um exemplo, é apenas um princípio do que eu estou falando, entende? Que é a questão de você não se comparar, não querer números, não deixar os seus olhos se encherem. Tem a ver com a ostentação, mas tem muitas outras coisas. E como eu estava dizendo, quando você cresce num contexto saudável, digamos assim, em que razoavelmente nenhuma família é perfeita, nenhum contexto familiar é perfeito, né, pastora? Nenhum. Eu estou passando pelo crivo aqui da pastora psicóloga e eu tenho 0 formação de psicologia, 0 mesmo. Eu só tenho, ela tá falando, tá joia. Eu só tenho a vivência, e a minha mãe era psiquiatra. Então, eu sempre fui muito curiosa. E me autoliderei em muitas circunstâncias, pela graça de Deus. Justamente como eu disse a vocês, por não ter tido condições boas, na verdade foram condições muito ruins, mas que eu sei que existem muitas piores no mundo. Eu não me coloco como vítima, mas eu estava dizendo para vocês como condições boas, você tem razoavelmente um bom contexto da formação da sua identidade, bons pais que demonstram amor, que demonstram proteção, que devolvem para você, falam de volta, refletem de volta para você uma identidade. A sua propensão a compulsões, ela é menor. Essas coisas que nós viemos falando, vocês estão entendendo como eu disse compulsões? Essas ganâncias, o egoísmo. Porque de uma maneira ou outra você experimenta a recompensa do amor. O link do amor, ele não é baseado em ser melhor. Aquela pessoa que está querendo ser melhor, ela na verdade ela está deixando de se conectar, porque a conexão ela se dá na verdade na empatia, e a empatia ela se dá na vulnerabilidade. Então toda vez que eu quero ser o melhor e impressionar, na verdade eu estou querendo compensar por uma falta de conexão, mas eu estou impedindo uma conexão. Porque quando eu me torno a pessoa que quer ser melhor que todo mundo, instintivamente as pessoas não passam para trás. Sabe como eu aprendi isso? Por experiência. Eu era uma criança, sabe aquela criança que eu tenho memória da minha mãe vir de uma viagem. Minha mãe, como ela era médica, ela ficava muito fora de casa, e meu pai já não estava em casa. Então eu lembro de ser criança e minha mãe dava plantões médicos de às vezes 48 horas. E eu tinha uma irmã mais velha que supostamente era para estar meio cuidando de mim, mas ela também sumia lá no condomínio que a gente morava. Então eu passava fim de semana sozinha, criança.
Então eu já sou naturalmente uma pessoa muito de conexão. Eu sou sensível, eu sou romântica. Então existem crianças e crianças, né? Tem um tipo de criança que chama criança de alta manutenção. É aquela criança que geralmente vai precisar, ela vai chorar mais, ela vai querer ficar mais grudadinha. É normal. Cada pessoa foi feita de uma maneira única. Sim. Então assim, se você tem uma criança que demanda mais que outras, dê a ela. Porque pessoas que precisam de mais, geralmente elas vão ser crianças que precisam de mais afeto, geralmente vão ser aquelas que vão dar mais afeto, se elas receberem aquilo que elas precisam para encher o tanque delas. Então elas vão ser aquelas pessoas. Eu não estou dizendo que ela vai ser melhor que outras pessoas. A outra pessoa vai ter outros dons, entende? Mas aquela pessoa vai ter o dom do afeto, se ela receber aquilo que ela precisava. Quando eu entendi isso na minha vida, isso me libertou. Porque por muitas vezes eu quis condenar a minha necessidade, eu quis condenar a minha carência. Eu quis condenar a minha necessidade pela afirmação, pelo amor, pelo carinho. E sabe, meu querido, sabe como é que você se torna uma pessoa gananciosa, avarenta, segundo os padrões desse mundo? Quando você, justamente, como eu posso colocar isso para vocês? Eu nunca ensinei sobre isso, eu estou ensinando isso pela primeira vez, dessa maneira como eu estou ensinando. Eu estava contando para vocês que eu me lembro quando criança de minha mãe viajar e ela voltar com presentes para mim. E isso era uma maneira que minha mãe expressava o amor dela. Havia muitas debilidades afetivas, mas a maneira como ela se sentia livre e empoderada para expressar amor e cuidado comigo eram coisas materiais. E é por isso que por muitas vezes, em períodos muito escassos, digamos assim, da questão afetiva para mim, o que me fazia me sentir bem era ir para um shopping e comprar para mim. Entende? Porque era a maneira que eu me sentia amada. Duas coisas que minha mãe fazia comigo, que era o momento que eu conseguia me conectar com ela. A gente sentava para comer juntas. A gente assistia coisas na TV juntas. E ela comprava coisas para mim. Nós comprávamos juntas. Até hoje, de certa maneira, essas são coisas que me fazem sentir amadas. Isso não é necessariamente ruim. Ela só não pode ser em excesso. Então eu me sinto muito amada e eu amo pessoas dando presente para elas. E eu me sinto amada quando pessoas compram comigo. Eu amo sentar numa mesa e comer com pessoas. Eu me sinto muito amada e eu amo pôr a mesa para pessoas virem e sentarem comigo e comerem, conectarem. Isso não é necessariamente algo ruim, mas como estava estava em desequilíbrio, era uma maneira de compensação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Era uma maneira de compensação. Então, momentos terríveis de muita privação emocional na minha vida, eu literalmente só comia e comprava. Então, eu ganhei 20 quilos, eu ganhei muitas dívidas e através daquele período o Senhor me ensinou muitas coisas. Quando eu digo que eu fui muito transformada, eu fui. O pessoal só me conhecia depois do Santo Espírito e eu já estava lá, assim, na bênção. Mas, olha, 1 ano e meio antes daquele Santo Espírito, talvez você não me reconheceria. E eu conto todas essas coisas para falar de um Senhor, de um Deus, de um Pai, que o Evangelho dele é real para alcançar qualquer circunstância. Qualquer. Não é um Evangelho para aquele que vem da boa família, é o Evangelho para todos. Aliás, Jesus ele sempre teve uma mira no mais necessitado. Meu querido, se você tem necessidades aqui nessa noite, a mira de Jesus está em você. Se você tem debilidades, se você tem depósitos, lugares do seu coração que não foram preenchidos, se você tem faltas, se você enxerga injustiças na sua vida, na sua história, Jesus
tem o alvo dele em você. E o que ele fez é para você. Nós não deixamos de ser menos necessitados do Evangelho de Jesus quando nós estamos na igreja cumprindo coisas. Não, o Evangelho se renova. Até porque a nossa vida, ela não acontece só dentro da igreja. A vida acontece. Hoje mesmo nós falamos de 2 famílias, né, que perderam uma pessoa amada, um ente querido. E aí então entramos em contato com o luto, entramos em contato com necessidade. E se o Evangelho de Cristo não é o bastante para consolar, para confortar, para levantar pessoas na dor, no luto, no pior momento que elas passarem, esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é ressurreição. Ou seja, nem a morte pode contra o poder da cruz. Nem a morte. Esse é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele é um Pai de amor. Eu quero conseguir elaborar para vocês o que eu estava falando antes, quando eu disse que eu nunca tinha pregado sobre isso. Aí minha mãe chegava de viagem com os presentes. E aí na escola, para a escola assim, eu lembro de ficar, ai, olha o que minha mãe trouxe. Olha a mochila. E eu estava sempre contando para os meus amiguinhos as coisas que minha mãe tinha dado. Só que os meus amiguinhos estavam assim, aham. Porque, de alguma maneira, eu estava tentando dizer para eles, olha, eu sou amada. Só que essa expressão não me conectava com eles. Não dialogava com eles. Então, a rejeição no lar acabou se tornando uma rejeição que se multiplica. E muitas vezes nós estamos carregando complexos de rejeição que vêm de uma raiz no contexto familiar. E ela acaba se renovando com o tempo, se comprovando, mas não é que ela está se comprovando porque você realmente é digno de rejeição, não. Ela se reproduz porque você está naquele mesmo padrão de comportamento. E por muitas vezes eu enxerguei isso em mim. E sabe de uma coisa? Se isso não é tratado, é essa pessoa que se torna aquela pessoa que quer ter mais que todo mundo. Será que num homem avarento, ganancioso, por trás dele não existe uma criança que enxergou no ter a sua significância? E o Senhor, Ele caminhou comigo em lugares mais sozinhos. Tem coisas que a gente só caminha, a gente e Deus. Só Ele conhece, só Ele sabe as necessidades do coração. Sim, nós vamos ter pessoas queridas, pessoas apontadas por Deus, que vão simbolizar a presença de Cristo, a mão de Cristo nas nossas vidas. Mas, meu querido, você é valioso o bastante para que Jesus trabalhe com você diretamente. Para que você, com Ele, resgate um significado que talvez você não tenha recebido nem da sua própria família. E eu estou falando de contextos familiares, mas muitas vezes existem rombos ou fraturas que acontecem depois. Perdas, abandono, abuso. Às vezes não tenha vindo mesmo da sua família, mas de outros contextos. E eu vi a maneira como o Senhor endereçou tantas coisas no meu coração, muito antes de me liberar para o ministério. Porque uma vez que você está num lugar público, no olho público, não que eu esteja no olho público, quem sou eu? Mas quando você lida até com um pouco de influência,
Se a sua identidade não está no Senhor, se você não está quebrantado, se você não está em contato com as suas necessidades, o quão fraco você é, o quão mal-humorado e ranzinza você fica com um dia de jejum. Se você não está em contato com essas realidades, você vive de novo e de novo a mesma tentação de se amparar e se definir através dos rankings, dos padrões desse mundo. Na beleza, no status, no sucesso ministerial, na unção, na voz. E eu creio que essa mensagem, ela é uma mensagem para essa igreja. E a igreja desse tempo. Jovens que estão aqui nesse lugar, se entreguem em conhecer a paternidade de Deus. Não negligenciem, não ignorem. Isso é para todos, mas eu realmente sinto essa incumbência em relação aos jovens, porque esse geralmente é o período dessa formação. Não ignorem essas coisas dentro que podem significar no futuro um desvio, em que a beleza desse mundo se torna mais bonita do que a beleza de ser como aquele que você chama de mestre e Senhor. E eu estava dizendo, eu amo a pregação da cultura do reino, mas ela precisa vir com uma revelação saudável de quem é o rei do reino. Porque sim, eu quero tomar as 7 esferas da sociedade. Quantos já ouviram falar disso? Eu quero, não eu, as 7, mas eu quero que a igreja se infiltre na família, no entretenimento, no governo, na educação. Eu quero. Mas tudo isso tem que apontar para Jesus. E a nossa força, o nosso poder está no simples ato de acreditar na pureza original do Evangelho, de que ele é atual e eficaz para toda e qualquer situação. Que esse reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E tem que apontar para a pessoa de Jesus, porque ele é o exemplo máximo. E quando você olha para o caráter dele, você vê alguém que escolheu servir ao invés de ser servido. É aquele que diz que é melhor dar do que receber. É aquele que diz que aquele que não tiver fé como de uma criança, de um pequenino, não vai ver o reino de Deus. Não tenha medo, meus queridos, de entrar em contato com as suas necessidades, porque elas te tornam mais parecidas com Jesus. E eu já estou encerrando nessa noite, mas ainda quero orar com vocês e ministrar, ver o que o Espírito Santo tem para fazer nos nossos corações. Eu não gosto de só lançar a palavra, porque eu acho que é como um processo de digestão, né? Vocês estão aí engolindo, mas eu quero que isso assente dentro de vocês, para que nutra vocês, para que faça efeito, para que a beleza de Cristo e o caráter de Cristo seja o bastante.